Oi, crianças, tudo bem? Mais um domingo aqui, tio Gui com vocês na área. E hoje é dia 2 de maio, dia de Santa Ceia. Mas ontem, dia 1º de maio, foi o dia do trabalho. Não sei se vocês sabem, mas estudante também é uma profissão. Vocês não estão mole não, estão trabalhando bastante. Olha, aqui a gente vai aprender nessa aula um pouco mais sobre as profissões de Jesus, assim, na história dele, desde o começo, desde que ele era pequenininho até o dia da ressurreição de Jesus. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais nessa aula, crianças. Primeiro, um versículo para vocês: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Então, se vocês são estudantes, se vocês trabalham com alguma outra coisa, olha, crianças, ou no futuro, quando vocês forem trabalhar no dia a dia, façam o melhor que vocês puderem, como se fosse para Deus, para que seu trabalho prospere muito, que você seja muito feliz. Bom, primeira profissão de filho. Olha, por que eu trouxe profissão de filho aqui? Porque Jesus, ele teve que sair da mãe dele, né? Ele nasceu e era um filho muito obediente. Ele era um filho que trabalhava dentro da casa dele, obedecendo ao que a mãe tinha passado para ele, obedecendo às regras da casa, sendo um bom filho. E lembrando que semana que vem é Dia das Mães. Então, se você quer exercer bem o seu trabalho de filho, faça o seu melhor, não só no Dia das Mães para a mamãe. Faça o seu melhor todos os dias, como um verdadeiro filho bom. Um bom filho ajuda a mãe em casa, ajuda a lavar a louça, obedece, que é o principal. Então, se você quer ser um bom filho, seja bom filho além do Dia das Mães, tá bom? Dia das Mães é semana que vem, vocês já se preparem o presente, ajudem a mãe de vocês na casa essa semana, sejam obedientes, sejam agradecidos. E vamos para o próximo. Estudante. Como eu tinha falado, estudante também é considerado uma profissão. Na verdade, porque estudante toma a maior parte do nosso dia. Então a gente se concentra muito tempo da nossa vida, quando é criança, estudando para ter uma profissão no futuro. Mas não deixa de ser também um trabalho, né? E como que Jesus era estudante? Jesus teve que estudar. Quando vocês olharem na Bíblia, lerem a Bíblia de vocês vão ver que Jesus estava no templo quando criança, e os pais acabaram perdendo Jesus, tiveram que voltar. E Jesus estava lá no templo, aprendendo com os anciãos, os sacerdotes que estavam no templo. Jesus era um bom estudante, ele aprendeu muito sobre a palavra de Deus, para quando ele fosse adulto, ele já estivesse com todos os conhecimentos que ele precisava para ser um bom, outras profissões, né, que eu vou contar daqui a pouco. Mas ele vai ser excelente em tudo que ele fizer no futuro, porque ele é filho de Deus e porque ele também esteve disposto a estudar muito quando era criança. Carpinteiro. Todo mundo já sabe, mas Jesus tinha uma profissão antes de começar o ministério dele com 30 anos. Jesus fazia as atividades que o próprio pai dele fazia. José era carpinteiro também. Próximo. Mágico. Mas que estranho. Na verdade, mágico é só uma brincadeira. Por quê? Quando Jesus começou o ministério dele, próximo dos 33 anos, dos 30 anos, Jesus transformou água em vinho. E quem transforma água em vinho? Na verdade, o mágico não transforma água em vinho de verdade, né? Ele usa truques e truques, mas Jesus não. Jesus é um mágico de verdade, né? Na verdade, quando a gente fala em mágica de Jesus, é milagre. Porque Jesus fez o milagre de transformar a água em vinho. E isso iniciou o ministério de Jesus no mundo, tá bom? Foi esse acontecimento que iniciou tudo. Surfista. Olha, posso até falar que era mágico de novo, mas quando Jesus andou sobre as águas, ele foi um verdadeiro surfista sem prancha, né? Ele não precisou de prancha para surfar nesse dia. Então, vamos dizer que Jesus foi um bom surfista no começo do ministério. Quando ele, lembra, não sei se você lembra dessa passagem, quando ele aparece andando sobre as águas, Pedro também sai para tentar andar sobre as águas, todo mundo achando que era um fantasma, mas na verdade era Jesus andando sobre as águas. E vamos dizer que ele é um bom surfista, uma boa profissão para Jesus seguir também. Pastor.
Jesus é o grande pastor de ovelhas. Essa ovelhinha aqui não é simbolizada pelo animal, né? Nós somos as ovelhas de Jesus, nós somos pastoreados por Jesus. Por quê? O bom pastor, como vocês podem ver aqui, ele cuida das ovelhas, ele diz que caminho as ovelhas devem seguir, se é para a esquerda, se é para a direita. Se as ovelhas se perderem, o bom pastor vai atrás das ovelhas para salvar as ovelhas de um possível predador, de um leão, de um urso, alguém que queira machucar as ovelhas. E se elas caírem em um buraco, estiverem perdidas, o pastor vai atrás para achá-las, tá bom? E ele segue com muitas ovelhas até que elas possam comer, viver tranquilamente, ter filhos e voltem todos os dias para a casinha delas. Então, ele é um bom pastor. Médico. Se vocês já leram a Bíblia, vocês sabem que Jesus sempre foi um bom médico. Ele fazia muitas cirurgias, né? Sem precisar, né, de ter uma formação de médico. Ele ia lá e curava os cegos, então ele era um ótimo médico oftalmologista. Ele curava os cegos. Ele curava os mudos. Então, ele também era um ótimo otorrinolaringologista. Olha, caramba, quanta coisa Jesus fazia como médico. Ele fazia o que mais? A pessoa que não sabia andar, ele era um ótimo ortopedista. Olha só, Jesus era um ótimo ortopedista. Tudo isso é médico. Jesus era um ótimo médico, certo? Então, profissão médico concluída com sucesso. Conselheiro. Jesus com certeza foi o maior conselheiro da história, inclusive deixando conselhos para a gente ainda hoje por meio da Bíblia. Então, se você já leu a Bíblia ou se não leu ainda, tem que ler para poder conhecer todos os conselhos de Jesus para a gente viver bem hoje em dia. Advogado. Se vocês já conhecem a história de Jesus e quando chega próximo da ida de Jesus para o céu, ele diz que vai se tornar um advogado nosso diante de Deus. Então ele advoga em nossa causa. Como que é isso? Vamos dizer que hoje você desobedeceu sua mãe, mas você tem sido um bom filho. Você ora todos os dias, você cuida das coisas na sua casa, mas o diabo está querendo te acusar. Ele foi um mau filho, ele derrubou coisa no chão e não limpou. Jesus vai lá advogar em sua causa. Fala assim, olha, ele é um bom filho sim. Ele trata bem a mãe dele, obedece, respeita, ele estuda muito bem, ele é um ótimo estudante. Então, esse erro não incrimina ele diante do tribunal. Ele é um ótimo filho, sim. Ele não vai ser preso. Então, Jesus é um ótimo advogado, ele advoga em nossa causa. Inclusive, quando ele voltar, né, a gente for para o céu, a gente vai ter o tribunal de Deus e Jesus vai advogar em nossa causa. Psicólogo. Jesus esteve com muitas pessoas durante a vida dele e ele ajudou muitas pessoas a retornarem, né, para a casa de Deus, retornarem o chamado que Deus tinha para elas. Por exemplo, todos os discípulos faziam outras coisas. No momento que Jesus chegou, ele transformou a vida daquelas pessoas em grandes apóstolos que foram atrás de outras pessoas, que trabalharam com outras pessoas, cuidaram de outras pessoas, da mente de outras pessoas, né? Quando a gente fica assim bem bravo, ou quando a gente fica estressado, ou quando a gente fica chorando, Jesus ajuda a gente ainda hoje como um grande psicólogo a ficar bem, a ficar feliz. Então vamos para a próxima. Professor. Isso com certeza é uma das grandes habilidades de Jesus. Ele ensinou tão bem que a Bíblia passa toda a história dele com vários ensinamentos especiais, inclusive tem um nome que usam muito na Bíblia, que é parábola. Ele ensinava por parábolas, que é falar uma coisa querendo dizer outra, né? Tipo, dando sinais. Mas Jesus foi um grande professor, um grande mestre. E na cultura hebraica, né, em toda a cultura judaica, eles tinham os rabinos, que são grandes professores da lei, professores da palavra de Deus. Jesus era um grande professor, um grande mestre, um grande rabino, porque ele ensinava muitas coisas a respeito do reino de Deus. Então, se vocês lerem a Bíblia, vão ver Jesus falando que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Ele vai explicar várias coisas que vão ajudar os discípulos e outras pessoas a chegarem mais a Deus, a entenderem mais o reino de Deus. Próxima, filho.
essa aqui é uma das mais importantes. Na verdade, a gente já estamos aproximando para o final, mas Jesus foi um grande filho. Filho por quê? Porque Jesus nasceu e foi filho quando nasceu, certo? Mas nesse último momento, Jesus foi um filho, um grande filho obediente para Deus. Então ele se entregou aqui, como vocês podem ver, isso aqui representa a oração no Getsemane, no momento em que Jesus estava orando antes de ser preso para ser crucificado, para morrer em nosso lugar. Então, Jesus obedeceu firmemente, mesmo sabendo que seria crucificado e que doeria muito, seria muito doído. Jesus se entregou por nós, e isso pelo chamado de Deus que Deus tinha para a vida dele. Então, ele foi um filho obediente até o fim, até o momento que Jesus levou ele de novo, né? Ele continuou sendo obediente. Então, filho é uma das maiores atribuições de Jesus face ao Deus Pai. Então, ele obedeceu, mesmo sendo homem, mesmo sendo Deus, né? Sendo homem e Deus, ele foi contra a vontade da carne, né? Que é não quero me machucar. Ele foi contra o não quero me machucar e se machucou, né? Morreu em nosso lugar para que a gente pudesse viver. Todos nós pudéssemos viver. E por último, rei. Profissão rei. E essa profissão aqui, essa profissão é eterna para Jesus. Jesus é o grande rei do universo. Ele está ao lado direito de Deus, está vendo o nosso dia a dia, ele consegue ver tudo, consegue estar em todos os lugares. Jesus é o grande rei, tem todo o poder, toda a glória, né? De glorioso, tem roupas majestosas. Jesus tem todo o poder e, além de qualquer rei, né? Os reis que existiram em toda a história da humanidade, nenhum se compara a Jesus. Ele é o grande rei do universo. Bom, crianças, espero que vocês tenham um bom domingo, que, em nome de Jesus, a família de vocês possa ser cada vez mais feliz com Jesus e que você possa agradecer muito pelas profissões que o seu papai tem e também reconhecer as profissões que Jesus tem através da Bíblia. E você seja um ótimo filho para sua mãe, não só no domingo, e seja ótimo em tudo que você faz como se fosse para o Senhor. Amém? Um bom domingo e até logo, crianças!